Pensando Histórias de RH está iniciando, para o vídeo de hoje então eu recordei de uma história que está ligada a recrutamento e seleção. Recrutamento e seleção é uma das áreas dos recursos humanos e essenciais em todas as empresas, que é o recrutamento de novos funcionários, de novos colaboradores. Muito importante aí para a captação de novos talentos, né? Também para que a empresa possa orientar, desenvolver, para que ela possa vir a partir do momento de definir uma nova estrutura, ela definir alguns objetivos na organização, as pessoas vêm para integrar e, claro, somar a organização. Tem muitas contratações que acabam sendo um verdadeiro pesadelo às vezes para o recrutado ou para a própria empresa, né? Tem empresa que a gente sabe que tem vários problemas e tem pessoas que também têm várias empresas. Como costumo dizer, nada é perfeito. Não existe funcionário perfeito e também não existe empresa perfeita. Então, o que tem que acontecer, né? É uma empresa que tem seus objetivos claros, que tem as suas políticas claras, que tem definido qual é o papel de cada profissional que ela deseja, procurar profissionais que preencham essas vagas, que consigam suprir essas necessidades. Isso é extremamente importante. E nesse processo todo, uma das partes muito importantes é a entrevista em si. Então, nós já comentamos aqui sobre o preparo de currículos, sobre como se preparar para uma entrevista, e as entrevistas elas são extremamente importantes. Para o recrutador às vezes ele faz muitas entrevistas, tem empresas que fazem entrevistas, seleção de grande volume, então ele tem entrevistas toda semana, várias entrevistas por dia, né? Tem uma equipe que faz seleção. Empresas pequenas o volume é um pouco menor, então às vezes é só uma pessoa, duas que trabalham a parte da seleção, mas as entrevistas elas são essenciais para conhecimento do candidato. Então, o entrevistador, o analista, a pessoa que está promovendo aquela entrevista, ele tem que estar preparado. Para ele, pode ser só mais um. Não deve, pode pensar assim, mas não deve pensar assim. Por quê? Para aquela pessoa é única aquela entrevista e se ela tem muito interesse, tem muita vontade, tem que ser tratado da melhor maneira possível, com o maior profissionalismo possível. Por quê? Porque é um momento único para aquela pessoa e ela está então fazendo o quê? Se preparando, procurando esta nova oportunidade de emprego. Logo, quando o analista, a pessoa que está fazendo as entrevistas, ele faz bastante entrevistas, é o momento de conhecer pessoas, de conhecer histórias, expectativas, de apresentar a empresa, uma troca de informações e com certeza de aprendizado. A gente está sempre aprendendo e acaba aprendendo muitas coisas com as pessoas, lições, histórias de vida. Isso não tem preço, com certeza não tem preço. E uma das coisas nas entrevistas que me chama muita atenção, que na verdade é um ponto que eu sou bem criterioso, é com relação à pontualidade. Isso mesmo, pontualidade. Pontualidade é um ponto forte? Não. Assim como a empresa pagar em dia não deve ser um ponto forte, é apenas um compromisso. E se na entrevista, se na seleção, a pessoa já chega atrasada? Se na entrevista ela já chega atrasada, ela não conseguiu cumprir com o compromisso que foi acordado, a pessoa ligou, mandou WhatsApp, mandou e-mail, programou com ela, dia tal, no horário X. A pessoa não conseguiu chegar e não importa o motivo, o ônibus que quebrou, o carro que estragou, o Uber que não chegou, chuva, tem que estar preparado. Uma das coisas é a pontualidade e eu prezo muito por isso. Pontualidade é extremamente importante. Se foi agendado para as 9, tem que estar ali pelo menos 5, 10 minutos antes e preparado para aquela entrevista, com toda certeza. Mas daí alguém pode até se perguntar, tá, mas a pontualidade é tudo? Com certeza não. A pontualidade é uma das coisas, é um dos itens que são avaliados. Mas se a pessoa já chega atrasada na entrevista, o primeiro contato já é complicado. Às vezes tem empresa que nem atende o candidato quando ele chega muito atrasado. Tem empresas que já reprovam. Tem alguns que mesmo assim acolhem, mas já olham com outros olhos. Se você criou aquela primeira impressão ruim, que é chegar atrasado, vai ter que ser muito bom na entrevista para tentar convencer, né, o analista ali
do contrário daquela impressão. Aquela questão do compromisso. Se para uma entrevista de emprego, que é o momento que eu estou procurando, eu já estou chegando atrasado, eu não estou cumprindo com o acordado, com o compromisso, imagina então depois que estiver contratado. Com certeza vai ser ventilada essas informações. E às vezes num processo de seleção onde tem vários candidatos bons, a pessoa pode estar perdendo a vaga por conta de horário. Então o importante é o quê? Prestar atenção com o horário, cumprir o horário, chegar um pouco antes. Não precisa chegar muito cedo, 1 hora, 2 horas antes, não. Demonstra muita ansiedade também. Mas 10, 15 minutinhos com antecedência é muito importante, é o correto. E também o analista, e também a empresa que esquece o candidato, que não dá atenção, que não atende o candidato na hora que ela combinou, que ela programou, também está errado. E serve para o candidato já analisar a empresa que não respeita aquele compromisso. Também ficaria complicado. Então, é uma via de mão dupla com toda certeza. Compromisso horário é muito importante para as duas partes, com toda certeza. Eu mesmo já fazendo seleção há mais de 11 anos, eu já presenciei várias situações, já vivi algumas situações com os candidatos. E daí vem a lembrança aqui de uma história, né? Já que o quadro é Histórias de RH, pano de fundo aqui foi essa introdução, para a gente chegar na história. Então a história foi bem interessante, né? Nessa época eu trabalhava numa empresa e nós tínhamos não era um contrato, um convênio, mas uma parceria com a agência do trabalhador. E naquela época, para a pessoa dar entrada no seguro-desemprego, as pessoas vão lembrar disso aí, geralmente eles indicavam, quando a pessoa dava entrada, levava a documentação, para que ele fosse fazer entrevistas em algumas empresas que tinham vagas abertas, que fossem vagas similares à que ele estava procurando. Não era muito bem aceito. Tinha muitos candidatos que não queriam essas vagas, queriam o seguro-desemprego. É um particular de cada pessoa. As pessoas sabem das suas necessidades, as pessoas sabem das suas prioridades. E quem somos nós para julgar? Mas eu recebia muitos candidatos com má vontade mesmo, a palavra é essa. E era uma prática comum. Abriu uma vaga, vinha 2, 3 pessoas, muitos deles já falaram, puxa, eu vou pegar o seguro-desemprego que o valor vai ser X, mas o salário aqui vai ser Y, e vai ter desconto de INSS. A pessoa ficava um pouco indecisa se ela queria realmente ou não essa vaga de emprego, mas era uma realidade para a época. E nós abríamos muitas vagas, e volta e meia eu recebia candidatos com esse perfil. Dessa forma, alguns candidatos já reprovavam, então a gente reprovava eles, tinha que carimbar naquela ficha que eles traziam da agência do empregador, do agência do trabalhador, carimbava-se ali, já assinava que ele estava reprovado para que ele pudesse então tentar dar o segmento lá com o seu seguro-desemprego, que acontecia isso com muita frequência. Então, tinha candidato que não queria mesmo, você identificava que ele não estava feliz, não estava querendo aquela oportunidade, carimbava, reprovava e vida que seguia. E tinha aqueles também que até queriam, mas ficavam com o pé atrás. Então, tinha muita situação assim. O que aconteceu uma vez? Então, eu agendei as entrevistas, né, com as pessoas. E eu lembro que foram várias entrevistas para o mesmo dia. E sempre acontece de não virem. Volta e meia, o recrutador também toma o calote, por assim dizer, né? A pessoa acaba não aparecendo e já acontece direto. Aconteceu comigo hoje, inclusive. Tinha algumas entrevistas e de 6, 7 entrevistas que eu agendei, 2 pessoas acabaram não comparecendo. Faz parte da profissão, né? E nessa vez eu agendei entrevistas e as pessoas não vieram, né? A maioria vieram, mas teve um rapaz que não veio na época. E foi, se não me engano, era segunda ou terça-feira. Passaram-se 2 dias depois da entrevista e de repente lá, passado 2 dias, na parte da tarde, já quase metade do fim da tarde, 3, 4 horas da tarde, o pessoal da portaria me ligou dizendo que tinha um candidato ali que veio para entrevista. Só que eu não tinha entrevistas agendadas. Fui lá ver quem, olhei na minha lista, no caderninho, o nome da pessoa que tinha agendado 2 dias antes. Falei, como assim? A pessoa ela apareceu para fazer a entrevista 2 dias depois, e não é brincadeira, 2 dias depois do dia e do horário que nós tínhamos combinado lá no início. E daí você pode até pensar, puxa, mas 2 dias depois? 2 dias depois, não é brincadeira. Isso aconteceu. E acontecem tantas coisas inusitadas no processo de seleção que daria aí um outro livro, daria até um outro vídeo aqui
só de histórias inusitadas, diferentes mesmo, de histórias que a gente escuta, de relatos que escuta nas entrevistas muito estranhas, né? Coisas engraçadas, coisas diferentes. Essa questão do atraso é muito complicado. Nessa ocasião eu ainda recebi o jovem, não entrevistei ele, claro, já tinha passado, já tinha com certeza reprovou, né, por ausência, só carimbei ali a guia dele, talvez ele tenha até vindo apenas por conta daquele carimbo, e foi o que a gente fez, carimbamos a guia para ele, e ele tocou com sua vida, né, e não sei o que aconteceu depois disso, mas ali, claro, não tivemos como dar essa oportunidade, até porque demonstrou então toda uma falta de interesse, uma falta de atenção, uma falta de cuidado, de responsabilidade com o quê? Com uma oportunidade de emprego que estava aparecendo para ele naquele momento. Então, nós acabamos reprovando. Fica então aqui de lição. Compromisso. Eu tenho um horário, eu tenho que cumprir aquele horário. Por mais que as pessoas falam na entrevista, puxa vida, eu sou pontual. Pontualidade não é um ponto forte, a gente sabe disso. Mas é uma obrigação, né? Tanto de quem está entrevistando a pessoa, quanto de quem foi para a entrevista. Pontualidade, não precisa madrugar. Ah, é muito cedo, a entrevista é 8 horas, 7h30, 6 horas da manhã estou lá. Não, não precisa madrugar. Não precisa chegar em cima do horário, também é complicado. 5, 10 minutos de antecedência é muito importante e demonstra o compromisso. Compromisso com o horário. Pontualidade na seleção, na entrevista, tem que ter sempre. E independente da desculpa, no caso de atrasos, elas não vão colar. Ah, eu sou de outra cidade, eu não conheço a região, o GPS que deu problema, foi o ônibus, foi o carro, foi a moto, foi a bicicleta, não importa. Importante é eu estar preparado. E quando eu falo estar preparado para aquela entrevista, para aquele momento, é também conhecer o local, é também saber para onde que eu estou indo, como é que vai ser as linhas que vão me atender. Tem que estar preparado realmente. E pontualidade denota-se compromisso. É o primeiro momento, é o primeiro encontro, é o teu primeiro contato. Então, que esse primeiro contato já houve o quê? Uma pré-seleção com o currículo. O currículo foi bacana, legal. Está tendo o que agora? O primeiro contato, pontualidade. E depois vai conhecer o recrutador, vai conhecer a empresa. Isto aí é muito importante e tem que ser dada a devida atenção, ok? Espero que vocês tenham gostado de mais este Pensando, Histórias de RH de hoje. E te convido a deixar o joinha se você gostou, te convido a, se você ainda não é inscrito, se inscrever no canal e compartilhar nas suas redes sociais mais esse material aqui que o Pensando trouxe para todos vocês. Agradeço a atenção, forte abraço, fiquem todos com Deus e até nosso próximo vídeo. Tchau, tchau.